Olá, 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 pessoal, tudo bom? Vamos lá para o nosso último Periscope do ano. Tudo bom com vocês? Vesuvus? Não consegui entender, o pessoal está aí acessando. Tudo bom, gente? Como está a segunda-feira de vocês? Como foi o final de semana? Hoje é nosso último Periscope de 2016, porque a próxima segunda é 26, se eu não estou enganada, e depois a outra dia 2. Mas é bem ritmo de fim de ano, é bem ritmo de festa, de Natal, de Réveillon. Então achei melhor tá parando, tá dando esse recesso para que a gente descanse, né? Para que vocês descansem um pouco. É o momento de estar curtindo realmente essas festas e essa união que é, né? Vesuvus, estou vendo que você tá caindo, foi e voltou. Me sinalize se a internet tá boa aí para vocês. Vinícius, boa noite. Vamos lá falar um pouquinho sobre como que a gente pode criar os nossos filhos com empatia. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, Marília, tudo bom? Marília já não é a primeira vez, Marília já está aqui sempre conosco na segunda-feira, mas para quem está aqui pela primeira vez, pessoal que está aí passando, entrando e saindo, eu sou fundadora da Mamãe Mulher. Tudo bom, Flor? Eu sou fundadora da Mamãe Mulher, uma empresa de consultoria na educação infantil. Então a gente trabalha basicamente com dois grandes blocos, que é o bloco do sono do bebê. Eu sempre falo, família que dorme é família feliz. Então, oi Alce, tudo bom? Então, trabalhar com sono no bebê faz parte do programa que eu idealizei, que é o programa Criação Consciente. Então, soninho do bebê é um dos assuntos que, por incrível que pareça, desestabiliza a família e a gente perde a nossa paz. E o outro bloco, né, esse segundo grande bloco, é de fato a criação, que é a disciplina positiva, que é o que eu estou trazendo para vocês, a mensagem que eu sempre trago, não de forma direta, né? Eu já fiz algumas lives aqui falando sobre disciplina positiva bem específico. Se alguém quiser saber o que é essa filosofia, o que é esse método, o que é essa criação dos filhos de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais respeitosa, a gente cria com base no diálogo, com base na empatia. A gente não cria levando em considerações valores antigos como castigo, palmadas e etc. Então, quem quiser saber mais, pode acessar o nosso canal no YouTube, Mamãe Mulher Consultoria. Lá já tem vários vídeos falando sobre isso. São vídeos longos, porque são os vídeos do Periscope que eu estou colocando no YouTube. Mas ano que vem, com certeza, toda semana vai ter um vídeo específico para YouTube, que termina sendo menor. Mas lá tem falando sobre mau comportamento, como lidar com o mau comportamento, quais são as causas, o que é que leva uma criança a ter um mau comportamento. A gente precisa entender o porquê que a criança tem aquele comportamento antes de estar fazendo as suas consequências. Mas esse assunto muito me interessa pelo que vejo. Ah, que bacana! Olha, Vinícius, no final eu sempre deixo meus contatos, mas é como eu estou falando aqui, no meu canal no YouTube, você bota Mamãe Mulher Consultoria, porque aí você já cai direto no meu canal. Tem muitos outros vídeos falando dessa filosofia de disciplina positiva. Como é que a gente educa esses filhos, as crianças de hoje, que são os adultos de amanhã, na base do diálogo. E hoje, para encerrar o ano, a gente não vai estar se encontrando mais aqui no Periscope nesse ano, e no ano que vem nós retornamos só no dia 16, se eu não estou enganada, né? Na terceira segunda-feira de 2017. Eu estou um pouco perdida aqui. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Às vezes eu não consigo ler direitinho, Dani, porque eu estou aqui no celular, é pequenininho. Então vamos lá, eu quero falar sobre duas coisas com vocês hoje, nesse tema de como é que a gente cria os filhos com empatia. Tudo isso, esse tema e muitos outros, é fruto da disciplina positiva, que eu convido todos vocês a assistir mais e mais e mais, porque tem a ver com essa filosofia de criação. A empatia, ela é uma parte só da disciplina positiva. E eu quero primeiro definir com vocês o que é empatia. A gente precisa entender o que é isso. E depois a gente vai falar o porquê que é difícil criar o filho com empatia. Porque tem muita gente que me fala, ai Jéssica, muito bonita a teoria, linda, maravilhosa. Né? Você falando chega a ser uma coisa mais linda do mundo. Criar os filhos com muito diálogo, com muito amor,
respeito e empatia e tudo isso. Mas é difícil e é muito difícil. Muito difícil. É fácil de entender, mas é muito difícil de exercitar. E aí vocês vão entender por quê. Então, primeira coisa, eu quero definir com vocês o que é empatia. A empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. Peraí que tem uma pessoa aqui que está perdendo tempo aqui no nosso perfil aqui. Então, a empatia é um processo de se colocar no lugar do outro, exatamente. Então, a gente precisa sentir o outro, se colocar mesmo, é aquela coisa de você se colocar o seu coração, não é sentir a dor do outro, não é viver a vida do outro, mas é você simplesmente se colocar naquela situação, é você compartilhar com aquela pessoa, com aquela situação. A empatia, ela está muito associada com um dos mandamentos, que é ama teu próximo como a ti mesmo. E a gente, por inúmeras razões, hoje a sociedade, já falei muito disso aqui com vocês, mas a gente está cada vez mais afastadas, né? Estamos afastados, no modo geral, de conceitos religiosos, de princípios doutrinários, enfim. A gente está afastado disso e com isso a gente vê o mundo muito louco como tá. Porque, obrigada, já o Dionísio, por estar aqui no seu primeiro dia do Periscope. A gente está perdendo esse contato com a religião, independente de qual é a religião, né? Eu não estou aqui pregando o catolicismo nem nada parecido, mas de uma forma geral, qualquer que seja a religião, a gente tem o princípio, a gente tem esse centro, né, vamos dizer assim, que são os mandamentos, que é Deus, seja qualquer que seja a religião, a gente vai ter essa força maior, essa entidade maior, que é Deus, e nos deixou esses mandamentos. Né? Não se assuste, isso aqui não é nenhum periscope religioso, mas é porque a gente precisa entender que quando a gente está falando de ama teu próximo como a ti mesmo, vista em criminosos de crimes bárbaros, sim, né? Tirando a parte de patologia, que tem muita gente com essa patologia. Mas quando a gente pratica esse mandamento, novamente, independente de religião, a gente está amando aquela pessoa como se nós estivéssemos nos amando, né? Então é amar o seu próximo como a ti mesmo, é dividir, é partilhar, é compartilhar. Então a empatia é esse dom de você se colocar no lugar daquela outra pessoa. Então a gente hoje não está vendo isso. A gente vai no supermercado, você vê no banco, em qualquer lugar que a gente vá, o que a gente vê são as pessoas olhando apenas para elas, fazendo o que é melhor para elas, tentando ser o mais rápido possível, tentando dar uma de esperto e pegar a melhor fila. Então a gente está cercado de pessoas que não estão com dom, não, com a empatia dentro, né, semeada aqui dentro. Então você vai no seu trabalho, você está na sua casa, com a sua família, com seus amigos, em todos os lugares, você termina vendo pessoas que não se coloca no seu lugar, e com isso vocês dividem, vocês partilham. Então a sociedade, ela está brigando para ser a melhor, né? Então a gente percebe, de uma forma geral, os seres humanos, nós estamos brigando um com os outros para um ser melhor do que o outro, para um brilhar mais do que o outro, para um vencer na vida mais do que o outro. É resultado de muita coisa, é resultado de muitos valores, é resultado de muita educação que se recebeu, de uma cultura, de toda uma mídia que valoriza que a gente precisa ter, né? E a gente esquece de ser pessoas melhores, pessoas com valores que dinheiro não compra. Então isso é empatia. E a outra parte que eu falei que eu queria conversar com vocês hoje, né? Basicamente eu trago essas duas reflexões. Primeiro é entender direitinho o que é, né? O que é empatia. Então tenham em mente isso que é empatia. A gente consegue perceber claramente o quanto que a sociedade ela está perdida nessa qualidade, nesse aspecto, nesse conceito, quando você vai para o trânsito. Então você vê que as pessoas completamente estão, além de estressadas, agoniadas, ansiosas, mas elas estão completamente querendo ser mais rápido que o outro, melhor que o outro, passar na frente do outro. Então tem muita coisa que está perdida nesse mundo, precisando de muita, né, de muitos conceitos, né? E aí a outra parte é por que é difícil? Por que é difícil a gente criar os filhos com empatia? Porque vocês podem falar, tá bom, eu entendo que é empatia,
Eu sei que vejo tudo isso como taxista. Nossa, então você vive isso mesmo na pele, né, Vinícius? Posso imaginar. A gente entende o que é empatia, a gente sabe o que é, né? E aí vocês podem falar, poxa, como que é difícil com o meu filho? Por que que é difícil? Eu sei o que é, eu consigo entender que é me colocar no lugar do outro. E o filho, a gente tem aquele amor sobrenatural, aquele amor incondicional. Então a gente, por muitas vezes, se imagina fazendo coisas assim, né? Aquela coisa, eu deixo de comer para alimentar meu filho, né? Eu sou capaz de matar e morrer pelo meu filho. A gente sempre fala isso. E por que que é difícil, então? Porque a gente tem o entendimento da empatia, o entendimento dessa filosofia, vamos falar assim, e do outro lado a gente tem o nosso filho. Então, por que que é difícil, já que você tem amor de um lado e você tem essa doação do outro? Mas a dificuldade toda tá, e não é só a dificuldade de criar o filho. Não é apenas mãe, pai, ou seja quem for. Não é apenas no processo da criação do filho que é difícil exercer empatia. Esse é o grande desafio do ser humano. A gente está aqui nesta vida, a gente está aqui nessa terra para conseguir entender e aprender outros conceitos, é claro, mas principalmente esse, porque para que eu exerça realmente a empatia, eu preciso me despir de quem eu sou. Então é muito difícil entender isso, é muito difícil colocar isso em prática. Então eu preciso esvaziar todos os meus conceitos, tudo que eu tenho, tudo que eu trago de bagagem toda a minha vida. Eu fui formada, eu fui educada, eu fui criada, eu estudei, toda a minha vivência, toda a minha vida me deu conceitos, orgulho, vaidade, todos os sentimentos. A gente precisa, vamos dizer, é como se a gente precisa ser um bebezinho, porque é puro, é totalmente puro de conceitos e pré-conceitos, né? Quando você tem um conceito formado de alguma coisa, é o que a gente chama de preconceito. Então é como se a gente precisa ser um bebê para conseguir ter empatia pelo outro. E por que que é difícil, muito difícil isso na criança? Porque a gente sempre coloca a nossa verdade na criança. E aí a gente confunde o papel da mãe, o papel de pai, que é o papel de educar, com os seus valores, com o que você acredita, com o que você acha que é certo, com aquilo que você tem na sua vida. Então, eu Jéssica, tenho 30 anos, eu tenho 30 anos de vida, de bagagem, de conceito, de experiência. Eu tive toda uma vivência, eu tive uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência. Tudo isso fica armazenado na nossa cabeça. Todo o meu período intrauterino, lá no útero da minha mãe, bebê, infância, criança, tudo isso, depois adolescente, depois já na fase adulta. Então todas essas informações vai nos formando. Então a gente começa a ter as nossas crenças, as nossas limitações, os nossos valores, e aí a gente começa a formar o nosso conceito do que é a vida. Então a Jéssica, ela tem um conceito do que é a vida, a Jéssica tem um conceito do que é bom, do que não é, do que presta, do que não presta. E a gente, quando está criando os nossos filhos, exercendo o nosso papel de educador, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é claro que eu preciso me embasar nos meus conceitos, mas eu não posso passar os meus conceitos para meu filho, porque é uma outra história. Ele vai ter a história dele, então ele vai crescer, ele vai viver todo esse processo, todas essas vivências, as experiências, os aprendizados. A gente, quanto pai e mãe, como educador, cabe tentar orientar, aconselhar, apoiar, podar. A gente pode até dizer podar, mas o que a gente não pode é limitar. A gente não pode dizer sim e não, certo e errado. Então esse é o grande desafio, porque a gente tem que controlar o sentimento que é muito forte, no sentido de querer tomar conta, né? O pai e a mãe e a família, de uma certa forma, tem um sentimento até como um sabotador da educação, porque é em nome desse sentimento que é extremamente forte que a gente perde um pouco a noção e aí a gente sabota o processo de criação. Então é preciso sentir esse sentimento, é preciso sentir os nossos valores, mas eu preciso me despir de quem eu sou, né? É como a gente fala, você precisa esvaziar quem você é.
e se concentrar apenas naquela situação que está acontecendo. Então eu estou aqui com a minha filha, está acontecendo uma situação, eu preciso me concentrar nessa situação, nela. Não é no que eu acho que é certo aquela brincadeira. Né? Um exemplo já bem na fase adulta, quando você pega uma mãe que teve um casamento, que teve uma frustração no casamento, e aí a sua filha vai casar. Né? Então vamos lá, a mãe Maria vai casar a sua filha Joana, de exemplo. E a mãe Maria, ela teve um casamento frustrante. Né? Ela se separou, ela casou de novo e ela se separou novamente, e ela foi super traída pelos dois maridos. Ou seja, a mãe Maria, ela tem toda uma frustração e todo um conceito de que casamento não presta. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a filha Joana vai casar, a mãe Maria começa a falar: cuidado, homem não presta, casamento não presta, minha filha não case, minha filha estude, minha filha procure fazer seus estudos, procure se formar. Por que isso está acontecendo? A mãe, ela não está conseguindo, a mãe Maria, ela não está conseguindo se despir dela e se concentrar na filha e ver o que a filha precisa, o que a filha quer e apoiar e orientar. Então ela está colocando a história dela, que foi de 2 casamentos, que tem uma frustração. Então ela está pegando a história dela e sobrepondo à filha. Então esse é o grande desafio do processo de educação. É conseguir dispor, né? Literalmente, a gente precisa se esvair de quem a gente é. E isso é muito difícil. Não achem que é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Então é equilibrar esse sentimento com os seus valores e não transpor o seu conceito de vida ao seu filho. Então eu fui criada de uma forma e não é por isso que eu vou também criar a minha filha de uma forma. Eu fui criada que, digamos, palmadas e castigos davam certo, mas não é por isso que com a minha filha vai dar certo. Vocês entendem a conexão que eu estou fazendo com alguns exemplos? É para que a gente entenda que a empatia na criação dos filhos, ela é difícil porque a gente não consegue tirar esse conceito que está aqui dentro bem enraizado, né? A gente precisa um pouco se desligar e prestar atenção apenas ali naquela situação. Era isso, gente. Para quem está aqui pela primeira vez, né, que tem aqui o Vinícius aí, acho que é do Rio de Janeiro, eu falo de Salvador da Bahia. A gente está aqui toda segunda-feira, 9 horas da noite, entre 9 e 9 e meia, mas eu sempre deixo marcado segunda-feira, 9 horas, eu trago temas da educação infantil. Eu sou educadora familiar, trabalho com disciplina positiva, como eu já falei, sou consultora do sono e sou coach também de pais. As nossas redes sociais, para que vocês acompanhem o nosso trabalho, no Facebook é Espaço Mamãe Mulher, o Instagram é Mamãe Mulher, o YouTube Mamãe Mulher Consultoria, né? Vocês podem colocar só Mamãe Mulher. Tá tão pequenininha as letrinhas que eu não tô conseguindo enxergar direito, mas se vocês tiverem dúvidas e perguntas, podem fazer, enquanto eu tô aqui agradecendo no final. Obrigada, minha querida Grazi Alves. Tá tão pequenininha porque eu tô no celular, então imagina a confusão que é. Grazi Alves, Morgana, tudo bom? Curta a gente lá no Instagram e no Facebook. Eu faço atendimento via Skype também, seja de sono, seja de criação, para poder falar de disciplina positiva, de como que a gente pode criar os filhos com empatia na primeira infância, de 0 a 7 anos. Tem muita gente que me procura para adolescente, eu não trabalho com adolescente, eu só trabalho de 0 a 7 anos, que é na formação dessa criança. Para quem é de Salvador, daqui da Bahia, a gente vai se encontrar no dia... O próximo evento é só em março, porque em janeiro eu tenho um evento, mas é fechado, é numa empresa, é corporativo, mas 11 de março a gente vai ter o nosso primeiro evento presencial, que é para falar de gestão de carreiras para mães. Como é que a mãe lida com a sua carreira profissional depois da maternidade? Esse é o nosso primeiro evento em março. Tá bom? Sigam a gente lá no Facebook, no Instagram, Mamãe Mulher.
Mamãe Mulher Consultoria no YouTube. Tem bastante vídeo lá, o Vinícius aí, eu acho que ele tá caindo e retornando. Tá bom? Pode assistir, tem vídeos bacanas também lá falando já de disciplina positiva. Gente, um grande beijo a todos vocês, obrigado por estar aqui. Deixa eu deixar meu telefone, né? Que vocês podem mandar dúvidas, perguntas, sugestões, o que vocês quiserem aí. 71, que é o DDD, 991731446. Alce! Você ficou aí, Alce? É porque entra e sai de gente que eu não consigo nem ver quem tá entrando e quem tá saindo. 71 991731446. Certo, gente? Um grande beijo. Não é até a próxima segunda, agora é até janeiro. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos vocês. Muita saúde, muita paz, um ano de prosperidade, um ano de muito sucesso, de muitas bênçãos, né? E que a gente se encontre cada vez mais para fortalecer esse entendimento que é uma criação consciente, uma criação com mais amor e mais harmonia. Um grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Sabedoria e paz.